Pela primeira vez em Portugal assinala-se o Dia do Acolhimento para lembrar que há milhares de crianças que crescem nas quase 400 casas de acolhimento espalhadas pelo país. Muna foi uma dessas jovens, tem 31 anos, está a fazer um doutoramento em Sociologia, mas até aos 21 viveu numa instituição em Coimbra. Vamos conhecê-la. Muna é natural da Guiné-Bissau. Veio para Portugal com a irmã gêmea. Tinham 7 anos. Era tudo muito diferente, estávamos sem os nossos avós, também vivíamos num bairro de Lata, sim, o Prior Velho, e foi um choque grande. A família já estava em Portugal, mas com a separação dos pais, acabaram por entrar numa instituição de acolhimento em Coimbra. Lembro-me que nós, no início, chorávamos muito, agarradas uma à outra, quando fomos para a instituição, e eu costumo dizer que 90% de mim agradece o facto de ter estado na instituição, porque acredito sem dúvida que isso tenha feito aquilo que eu sou. Os 10% também existe alguma mágoa, algum questionamento, porque é que assim foi, porque é que eu não cresci junto com os meus pais. Mas se crescer numa instituição não é fácil, enfrentar a vida longe da proteção desta família é também um desafio. Éramos 50 numa casa para depois eu morar sozinha num quarto e absolutamente sozinha. Lá tínhamos as técnicas, né? Tínhamos as funcionárias, os professores de apoio e então é um choque grande. Fez a licenciatura, mestrado e agora está a fazer doutoramento sobre a Guiné-Bissau. Quis olhar muito para dentro, nas questões da identidade, em relação ao meu passado na instituição, a relação com a família. Então eu pensei, vou começar do início, e do início seria ir conhecer a minha terra natal. Posso ajudar e dar o meu contributo. É um percurso de sucesso, mas com muitos obstáculos. Sempre tivemos o rótulo de menino da instituição. Acho que, no geral, esperava-se o pior, porque, pronto, olha, são meninos que viveram na instituição, coitadinhos, são marginais, grande parte deles. Este não vai a lado nenhum. E eu, dentro de mim, sempre tive a certeza daquilo que eu queria. É muito também do acreditar em nós e ter muita força de vontade. Hoje vive e trabalha na região de Lisboa. O próximo sonho é ter uma nova morada na Guiné-Bissau. Junta-se a esta emissão CNN Meio-Dia via Skype João Pedro Gaspar, é presidente da plataforma PAGÉ, de apoio a jovens ex-acolhidos. Boa tarde, João Pedro Gaspar, penso que pronunciei bem o nome desta plataforma. Eu gostaria de saber como é que é a vida destes jovens depois de deixarem as instituições, uma vez que hoje se assinala este dia tão importante. Depois de saírem das casas de acolhimento, das instituições, as trajetórias são múltiplas, naturalmente. Temos casos de sucesso tremendo, como a Muna e outros jovens. Lembrar que o Éder, que é o nosso herói nacional, que em 2016 nos fez vibrar muito com aquele pontapé fantástico, é também ele o ex-acolhido, e temos muitas trajetórias de perfeita superação que devem inspirar quem está ainda acolhido, quem tem historial de acolhimento e também, de alguma maneira, motivar quem trabalha, quem cuida, portanto, os cuidadores das casas de acolhimento. Porque realmente a maior parte destes meninos, que são muitos, são cerca de 6.700 neste momento, que vivem aos cuidados do Estado, acabam por ter trajetórias muito interessantes. De qualquer forma, lembrar também que Portugal não dispõe de dados que nos permitam saber quantos é que têm problemas com a justiça, quantos é que estão em condições de sem-abrigo, quantos é que são profissionais do sexo, quantos é que têm problemas de saúde mental e que não são acompanhados, e é muito isso também que a PAGÉ faz. De alguma maneira tenta encaminhar, orientar, tal como o PAGÉ, aquela figura das tribos da Amazónia, que indica caminhos por ser mais velho também, mas que se esforça diariamente nas visitas que faz aos estabelecimentos prisionais, a tentar tirar alguns jovens que vivem na rua, numa condição de sem teto, ou
inclusivamente a dar apoio psicológico. Portanto, são muitas as solicitações e também terão que ser muitas as respostas que vamos dando, até em aspectos mais burocráticos, mais pontuais, como um jovem que não tem como elaborar um currículo, ou pelo menos de uma forma mais ou menos profissional, e que nos pede ajuda, ou a declaração do IRS que não sabem preencher. Portanto, nós temos uma panóplia muito diversa de apoios que vamos dando aos cerca de 300 jovens de todo o país que já nos pediram ajuda. E, João Pedro Gaspar, estes jovens, quando vos procuram, fazem-no porque sentem que sozinhos não são capazes, a sociedade não lhes dá a mão, uma vez que até aí viveram sempre numa casa de acolhimento, numa instituição, no que quer que seja, sente que há uma grande lacuna por parte da sociedade? Alguns jovens são deslocalizados no momento do acolhimento e depois regressam às suas zonas de origem e depois acabam por não ter raízes nem num lado nem no outro e, portanto, sentem uma falta grande dessa rede, que é uma rede de suporte que normalmente seria a família, na maior parte dos casos, não sendo possível que a família dê esse apoio, alguns sentem-se mais ou menos perdidos. Lembrar também que há alguns jovens que têm realmente comprometimento cognitivo e que isso acaba por se refletir na falta de preparação também existe a falta de preparação em algumas casas de acolhimento. Estes jovens acabam por sair com lacunas na sua formação e principalmente sem terem de quem se socorram para ajudar nas questões mais sérias ou noutras que até possam ser menos decisivas, mas naquele momento para eles são determinantes. Costumo dar o exemplo do trapezista. Um trapezista com uma rede de suporte é capaz de nos deslumbrar com os saltos fantásticos e com as acrobacias. Se não tiver essa rede de suporte, ele sabe que não pode falhar porque está tudo em causa. E então não temos nunca acesso à melhor versão de si próprio enquanto trapezista. Ora, na vida a situação não é muito diferente. Nós temos tido alguns jovens que dizem que basta saber que nós estamos cá, estamos deste lado para os apoiar, para uma conversa amiga e por vezes é apenas para dizer que foram pais, este apenas é entre aspas, obviamente, e pode acontecer às 2 ou 3 da manhã, mas também pode acontecer para dizer que tiraram a carta de condução ou que estão com um problema sério na vida ou porque o companheiro deixou de pagar a pensão de alimentos aos filhos. Portanto, nós temos realmente noção que esta falta de suporte não é apenas uma falha institucional, é também decorrente da própria condição e da própria lei de promoção e proteção que não tem como que uma resposta de pós-acolhimento. Por isso é que nós surgimos. Precisamos todos de uma rede de apoio. Muito obrigada, João Pedro Gaspar. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde, obrigado.